E hoje no CBN Saúde nós vamos falar de uma mudança de comportamento em relação ao atendimento médico, que foram as telemedicinas. Os atendimentos através do teleatendimento foi uma arma fantástica para as pessoas poderem manter-se ligadas na sua saúde e terem contato com os profissionais de saúde. Mas a pandemia passou. Utilizada como ferramenta vital durante o período, claro que a pandemia continua, né, mas diminuiu muito. Tomara que passe. Ainda como uma ferramenta importante, será que ela veio para ficar? A Câmara Federal discute a possibilidade de sim, tem até um projeto para isso, chamado Telesaúde. E nós vamos conversar sobre esse tema com Patrícia Mello, que é médica e é membro do Comitê Técnico da Aliança para a Saúde Populacional. Doutora Patrícia, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Nilson, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, primeiro eu queria perguntar para a senhora como é que foi a aventura de uma telemedicina no ambiente quando a pandemia estava no seu auge e de ter que se reinventar como profissional de saúde e a forma de atendimento da população. Como é que foi isso? A telemedicina, ela já vinha sendo discutida há algum tempo dentro do ambiente médico, né? Porém, quando chega a pandemia, ela se impõe ali como sendo necessária e acelera todas as discussões que estavam acontecendo anteriormente. Então, o que a gente percebeu? Muito dos profissionais se adequando, descobrindo como que eu atendo agora num novo formato, onde o paciente não entra mais no meu consultório, onde ele não dou mais a mão para o paciente, onde eu preciso contextualizar a consulta de uma forma diferente, eu preciso me reinventar, né? Até um roteiro, muitas vezes os médicos acabam fazendo para fazer a teleconsulta. Então, no início, um certo temor, um certo receio se iria funcionar ou não essa nova modalidade de atendimento por parte do médico e por parte dos pacientes, né? Então, muitos pacientes também curiosos, achando que faz sentido, é uma facilidade, é um acesso, porém, será que funciona? Será que o que eu sempre fiz, né, a consulta presencial, que sempre foi o padrão, agora eu ir para uma tela, ser atendida, será que funciona? Então, acho que esse foi um grande desafio e a gente percebeu que funcionou e funcionou muito bem, né? Obviamente, tem as suas... quando ela é mais indicada, quando ela não é indicada, mas funcionou e eu acho que aqui isso veio para ficar. Não vai ser a pandemia que vai levar a teleconsulta embora agora. Agora, a teleconsulta também teve acessórios importantes, porque você tem aplicativos que ajudam você a monitorar um pouco a saúde do paciente, a você poder manter um outro contato, comunicação, mandar um exame, fazer um diagnóstico mais rápido. Isso também ajudou muito. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que cada vez mais a gente tem alguns aplicativos, alguns devices que vão nos ajudando a monitorar, né, a nossa saúde. Então, até a própria, quando a gente fala de Covid, né, todo mundo que teve um quadro de Covid, a grande maioria da população comprou um oxímetro, né? É verdade. Então, então você podia contar para o seu médico, por mais que ele não estivesse presencialmente, você podia contar como estava a sua saturação de oxigênio, como que está a sua frequência cardíaca, né? Então, às vezes, tem outros dispositivos que nos ajudam a medir frequência cardíaca. O próprio oxímetro, ele traz a frequência cardíaca lá no visorzinho. Então, tem dentro dos aplicativos de celular, tem N, né, novas maneiras de você monitorar a sua saúde. Então, acho que tem muita coisa ali que vem se somando. Acho que a saúde só tende a ganhar com todas essas novas tecnologias, né? Então, a telemedicina, pelo jeito, veio para ficar. E aí você tem isso sendo discutido na Câmara Federal, com alguns critérios. Como é que é isso, doutor? A telemedicina, como eu comentei, ela já vem sendo discutida há alguns anos. E num primeiro momento, com muitas restrições, muitas dúvidas, principalmente quando a gente fala em exame físico, é o grande receio, né, dos médicos e dos pacientes. Eu não consigo ser examinada, né, ali numa consulta virtual. E aí, no início tinha muito uma questão relacionada que a primeira consulta deveria ser presencial, então a partir daí eu poderia fazer uma consulta virtual. A questão em relação aos médicos, se eles poderiam atender de maneira nacional, em qualquer estado, ou só no estado que eles tivessem a inscrição no Conselho Regional de Medicina. E aí, com essa lei, né, esse projeto de lei que está sendo discutido, agora foi aprovado pela Câmara dos Deputados, a gente tem ali um grande passo. Então, ali é definido que a escolha da telemedicina, da consulta virtual,
ela é uma escolha do médico junto com o paciente. O paciente precisa desejar, aceitar ser atendido dessa forma, então ele precisa dar esse consentimento, e o médico precisa entender que aquela consulta pode ser realizada de maneira virtual. Então, se em algum momento o paciente solicitar uma consulta virtual, mas o médico entender que aquilo oferece risco, qualquer risco, né? Não, ele tem ele precisa de alguma intervenção imediata, ele não vai fazer esse atendimento, ele deve recomendar que esse paciente vá direto a um pronto-socorro, ou talvez ele faça uma primeira orientação e recomende, olha, preciso de uma consulta presencial para avaliar melhor essa situação. Então, acho que essa nova lei, ela traz essa decisão do médico e do paciente, não uma decisão definida ali por um conselho, né? Que, não, tem que ser presencial a primeira. Não precisa. Muitas vezes você consegue já fazer várias orientações num primeiro momento e a segunda consulta pode ser presencial, se necessário. Além disso, a questão, então, que também traz nessa lei de que os médicos eles precisam estar inscritos nos seus conselhos onde eles estão sediados e não em todos os estados, porque senão isso inviabilizaria se a telemedicina ela vem com o propósito de também dar acesso, né? Então, em qualquer local que você esteja, você pode ser atendido. A hora que se você obrigasse que todos os médicos estivessem inscritos em todos os conselhos regionais, isso inviabilizaria, porque os médicos jamais fariam isso. Então, isso já traz algumas regulamentações, além disso, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, de fato, eu acho que a gente só tende a ganhar com essa nova regulamentação. Precisa ser regulamentada, é um novo modelo de atendimento, mas que é necessário essa regulamentação para a segurança de todos. Doutora, uma coisa que a senhora colocou, eu fiquei em dúvida, e a senhora me esclarece. Talvez a senhora tenha falado que eu não peguei a coisa direito. Sim. Então vamos supor, eu quero me consultar com a senhora, mas a senhora está lá no Mato Grosso, certo? Eu estou aqui em Maringá e eu quero conversar com a senhora, tal, eu queria que a senhora me atendesse. Tem médicos profissionais iguais a senhora, por exemplo, aqui em Maringá também. Posso? Pode. Agora, a lei, esse novo projeto de lei, ele permite. Né? Antes dessa definição, isso estava um pouco numa zona cinza, porque quando a gente tem o primeiro decreto da lei de telemedicina ali com a pandemia, né, onde a gente passa a poder fazer telemedicina em caráter emergencial, isso ficou meio cinza. Então, esses atendimentos estavam ocorrendo, mas ainda sem uma regulamentação muito bem definida. Certo. Agora, com esse projeto de lei, isso permite. Aí tá, vamos pegar uma coisa importante. Né? A telemedicina é legal, aí eu quero perguntar mais para frente sobre isso, a questão de reduzir custos, isso pode ser mais acessível à população. Tá, mas antes disso eu quero perguntar uma outra coisa. De repente ela pode se transformar num grande mercado para alguns profissionais. De repente a senhora como médica, por exemplo, tem a cidade que a senhora atua, tem as pessoas que conhecem a senhora, já pessoas que a senhora trabalha há um bom tempo. Mas de repente você fala assim, poxa, eu posso agora ter pacientes, ter pessoas que eu atendo em todo o território nacional. Até no exterior, se você quiser. E eu começo a fazer do meu trabalho um trabalho via digital, via no mundo digital. Discutir a ideia de que existe uma ética nisso, eu posso me transformar no médico pop popular e criar uma imagem de um médico vivendo da internet. Idealmente isso não é recomendado, porque o paciente ele deve ter a opção de ser atendido presencialmente ou virtualmente. Então, numa primeira consulta, eu posso entender que eu posso fazer ela de forma virtual, ou numa segunda consulta, uma consulta de retorno, por exemplo, é muito prático uma consulta virtual de retorno. Então, o médico vai numa primeira consulta, examina, solicita exames, prescreve, depois ele fala, volta daqui 15 dias com o resultado dos exames. Muitas vezes, fazer isso virtualmente ganha um tempo, é muito mais prático para os dois lados. Então, você tem como essa lei, né, ela diz que a gente deve permitir o paciente escolher se ele quer fazer virtual ou presencial. Então, idealmente, o médico deveria poder dar essa possibilidade. Obviamente que quando a gente está falando de acesso, em populações onde muitas vezes não vão ter determinados especialistas, que às vezes estão em grandes centros, é uma grande vantagem, porque você pode ser atendido por um generalista na sua cidade, muitas vezes tem uma doença mais rara que você precisa de uma atenção ou de uma avaliação de um especialista que vai estar, né, num grande centro, vai estar em São Paulo, e aí você pode fazer essa consulta virtualmente e aí continuar o seu acompanhamento com o seu médico da sua região. Então, eu acho que ele tem que trazer muito mais esse contexto de acesso e não de uma maneira de capitalizar, né, a medicina e começar, agora vou fazer só teleconsulta e vou tentar atingir o mundo inteiro com a teleconsulta. Acho que não deveria ser esse o caminho, e sim uma linha de complementar, né, é um modelo de consulta complementar à consulta presencial.
E aquela questão que a senhora coloca de que existem determinados tipos de atendimentos que podem ser feitos. Então tem que ter um critério em relação ao que o paciente está passando, para que você não transforme isso também num risco, né, de próprio diagnóstico e às vezes orientar com medicamento, por exemplo. Né? Como é que ficaria isso? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é a gente sempre saber quando que a teleconsulta não é uma boa escolha. Né? Então, a teleconsulta não é uma boa escolha para riscos graves, quando está num quadro grave, está numa dor no peito forte. Não é a teleconsulta, porque vai falar com o médico, ele vai falar, vai para o pronto-socorro agora. Então, se você está passando por algum momento de risco, perceba que aquele quadro é grave, não é a teleconsulta a solução, ali é a opção de atendimento. Não é uma opção, obviamente, para um acidente, um corte, uma fratura. Obviamente que a gente não vai ter nenhuma solução para esse tipo virtualmente, para esse tipo de problema, né? Mas, para qualquer outra doença ou qualquer outro problema, pode ser feita uma avaliação. Aí vai caber ao médico que vai atendê-lo, se ele vai seguir a consulta virtualmente ou se ele vai entender que essa consulta precisa de um pronto-socorro ou de uma ida presencial ao ambulatório. Vai reduzir os custos, doutora? De repente vai poder ter uma medicina mais barata com isso? Olha, esse ponto de custo ainda está bem incerto. Assim, o CFM entende que as consultas elas devem ter o mesmo custo, seja ela virtual ou presencial. Mas isso ainda não está consensado. Tem algumas operadoras de saúde que entendem que deve ser diferente esse valor. E não é tão simples, porque, teoricamente, se o médico atende presencialmente, ele tem um custo ali. Se ele atende um outro dia, que ele junte todas as consultas virtuais dele num outro dia da semana, ele teria um custo menor, porque ele não teria, talvez, uma necessidade de um ambiente físico, poderia fazer isso na própria casa e tudo mais, então poderia reduzir um custo. Tem uma outra questão que eu acho que também é bem importante, que é algo que a gente está aprendendo aí com a evolução, é a duração né, de uma consulta. Quanto tempo dura uma consulta, uma teleconsulta? Quanto tempo dura uma presencial? Então, se o médico ele é acionado para tirar uma dúvida, aquilo é uma consulta, não é uma consulta, paga como uma consulta. Então, tem algumas questões ali que ainda não estão muito claras. E acho que vão passar aí aos poucos também por regulamentações. Porque a senhora colocou os planos de saúde, né? Tem o médico que atende por conta própria, ele não está no plano, tem gente que está no plano. E os planos de saúde a gente sabe que, quer queira, quer não, a gente é uma empresa. É uma empresa que vende um serviço, presta um serviço. E, de repente, ela quer também reduzir custos operacionais em relação ao próprio serviço. Isso pode pesar a mão? Eu acredito que não. Hoje eu atuo dentro de plano de saúde, né? Então, além de ser parte do comitê técnico da ASAP, eu também trabalho na Sul América Saúde e entendo que não acho que pesa a mão. Eu acho que tem que ter aí um bom senso, né? E eu acho que é esse o ponto que a gente vai tentar equilibrar. Um bom senso entre o melhor custo, que é excessivo, porque quando a gente fala de plano de saúde, a gente está falando de mutualismo, então se a gente exagerar, se a gente começar a ter também um uso indiscriminado de telemedicina, de teleconsulta, até pelo fácil acesso de alguns começar a fazer muita consulta, isso pode disparar os custos, então aí tem muitas dúvidas ainda que a gente ainda precisa entender. Como a gente passou por alguns meses, aí, né, anos, desde que iniciou a pandemia, onde a gente está fora da normalidade do número de consultas, a gente teve a própria Omicron, que estourou o número de consultas ali, de avaliações. Então, agora eu acredito que comece a entender um pouco melhor qual vai ser essa nova normalidade, como que vai ser essa adesão por parte de médicos e pacientes à telemedicina e até que se regulamente todas essas questões. Doutora Patrícia, eu vou falar de uma coisa bem rapidinho, meu tempo está esgotado, mas me veio agora, eu acho importante. Prevenção, a gente fala muito de saúde, né, na hora que a gente vai remediar, a gente está doente e tal, mas e prevenção? A telemedicina pode criar uma situação de prevenção mais eficiente para as pessoas, de repente se cuidar mais, poder procurar mais o médico com mais facilidade, adaptar mais a busca com o profissional dentro do ambiente que a gente tem, o ambiente virtual? Sem dúvida, Gilson. Acho que esse é um ponto extremamente importante. Inclusive, a ASAP participou de todo esse trabalho junto à Frente Parlamentar de Telemedicina, porque se vê muito essa importância da prevenção junto à telemedicina. A hora que você tem mais acesso ao médico, né, tem a possibilidade de fazer um segmento da doença. Então, por exemplo, doenças crônicas precisam ser acompanhadas, monitoradas pelo médico de maneira constante. Muitas vezes o paciente abandona o tratamento porque
às vezes, comodidade, preguiça de ir até o médico, o grande centro tem um deslocamento muito complexo. Então, a hora que você traz a tecnologia, a teleconsulta como uma opção de atendimento, você pode passar com essa frequência que for determinada pelo seu médico, ali um paciente diabético, olha, a cada 3 meses eu preciso ver se você vai colher os seus exames, eu posso te mandar os seus exames por uma prescrição digital, não precisa vir até aqui buscar a solicitação de exames, você já faz os exames, eu faço toda a orientação aqui online. Então, eu acho que com a prevenção, isso apoia demais essa adesão ao tratamento. Né? E a parte de que muitas vezes a gente só vai ao médico quando está sentindo dor, então quando a gente tem ali um acesso facilitado, eu acredito que as pessoas têm essa possibilidade de se cuidar melhor. Doutora Patrícia, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversei com a médica Patrícia Mello. A doutora Patrícia é membro do Comitê Técnico da Aliança para a Saúde Populacional, a ASAP. E nós falamos sobre telemedicina, que está avançando, está no Congresso, vai se oficializar cada vez mais regulamentada, pode atender melhor a população e dar mais eficiência também, não só à remediação, mas à prevenção em relação à saúde.